Hoje eu seleciono livros sobre o racismo, a questão de raça e a eugenia no Brasil. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. E recentemente eu fiz um vídeo sobre, o título é Segunda Guerra Mundial, mas na verdade estava bem concentrado as minhas indicações em livros mais especificamente sobre o nazismo, né? E aí eu pensei em fazer um outro vídeo, vou fazer um pouquinho mais para frente, falando sobre a questão do nazismo aqui no Brasil, né? Mas aí eu pensei, antes de mostrar esses livros especificamente falando sobre nazismo aqui no Brasil, eu achei que era importante a gente falar um pouco da questão de raça, né? Da questão do racismo, da eugenia, né? Então, que no Brasil vai sendo construído já anteriormente a essa época, né? Então eu selecionei aqui 6 livros, são 6 livros para mostrar para vocês. Então, o primeiro deles é um livro mais simplesinho, pequenininho, daquela coleção Folha Explica, e é O Racismo no Brasil, da Lilia Moritz Schwartz. Eu tive aula com a Lilia na antropologia da USP, quando eu fazia história, fiz algumas matérias lá na antropologia. E esse aqui, então, é um livro, uma introdução, né, a essa questão do racismo no Brasil. Então, você vê aqui no título, raça como negociação, falando de história, ser peça, ser coisa, frágil democracia, né, desses números, raça como outro. Então, vai dar um panorama básico sobre a questão do racismo. Aí tem um outro livro da Lilia, que esse eu gosto bastante, que é O Espetáculo das Raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930. Então aquele é o período que eu falei para vocês, que eu acho, antes de falar do nazismo aqui, era importante falar dessa questão racial que vem aí nesse período, um pouco antes da libertação dos escravos e nesse processo até o Estado Novo, e que surgem as teorias a teoria darwinista e algumas outras formas de pensar que vão influenciar essa questão racial. Então esse livro vai falar desde a vinda da família real no Brasil, a vinda da família real para cá, e contar um pouco dessa história das diferenças e desigualdades, as doutrinas raciais do século XIX, vai falar dos museus etnográficos brasileiros, da formação dos institutos históricos geográficos aqui no país, da formação das faculdades de direito no país e como isso tem a ver com essa questão também das raças, e das faculdades médicas, que aí sim você tem um posicionamento a ver com o positivismo, com a questão da eugenia e da questão racial no Brasil, né? Nesse sentido, a gente tem esse outro livro aqui, que é da editora Fiocruz, Raça, Ciência e Sociedade. Tá? É uma coletânea de artigos de vários autores, e com alguns temas muito interessantes. Então, primeiro, raça e ciência e nação na virada do século, né? Então, as raças indígenas no pensamento do Brasil Império, vai falar do movimento sanitarista, né, no Brasil, sobre o papel do racismo na política de imigração e colonização do país, sobre as representações raciais e a categoria dos imigrantes indesejáveis durante a década de 20, a reinvenção da raça nas décadas de 30 e 40, né? Então, do saber colonial ao lusotropicalismo, raça e nação nas primeiras décadas do salazarismo. Então, vai falar desde de Salazar em Portugal, o culturalismo nos anos 30 no Brasil e na América Latina, e perspectivas contemporâneas do assunto. Então, também é um livro bem interessante. Outro que eu selecionei, esse aqui, Higiene, Raça e Raça como Projetos, tá?
também organizado pela Maria Lúcia Boarini, também é uma coletânea de vários autores, onde vai falar sobre o higienismo, a eugenia e a naturalização do social, difusão dos ideários de higienistas e eugenistas no Brasil, a relação entre higienismo e psicanálise, a contribuição da higiene mental para o desenvolvimento da psicologia no Brasil, falar sobre antropologia e segregação eugênica. Então é bem interessante. Assim, eu sempre me interessei por esse tema de eugenia, porque então eu tenho formação em biologia e depois em história, então sempre me interessei por essas interpretações, né, desvirtuando o darwinismo, né, e aí então você tem a questão do darwinismo social, e aí esses movimentos da eugenia que levaram, né, que estavam na base ali dos movimentos nazistas e fascistas na Europa, e do movimento também dos movimentos nazistas aqui no Brasil. Então essa questão tem a ver muito com o positivismo, né, e aí com a questão das reformas urbanas, da questão da higienização mesmo das cidades. Então você criar bairros aqui em São Paulo como Higienópolis, né, lugar da higiene, né, o papel do Oswaldo Cruz, né, também no combate das doenças, e uma doutrina bem positivista, né, onde os cientistas se acham o dono do saber, dono da verdade, e com isso tomam medidas, né, invadindo até as casas para obrigar as pessoas a tomarem vacina, ou para tacar inseticida dentro da casa de todo mundo, né? Então essas questões sempre me chamaram a atenção. Bom, o penúltimo livro aqui que eu queria mostrar, então esse aqui, Feios, Sujos e Malvados sob Medida, a Utopia Médica do Biodeterminismo. Então que vem ao encontro disso que eu estava falando, né, dessas questões que me chamam a atenção. Então, a Utopia Médica do Biodeterminismo em São Paulo, principalmente de 1920 a 1945. Então aí que nós vamos chegar, né, nessa construção do que leva aos movimentos até nazistas aqui no Brasil. Aqui ele vai falar bem assim, então, da escola positivista e da criação de uma criminologia positivista, da introdução do exame médico legal no ambiente jurídico no Brasil. Isso é bem interessante. Então, é um livro bem interessante. E, por último, A Hora da Eugenia, Raça, Gênero e Nação na América Latina. Então, da coleção História e Saúde, também da editora Fiocruz, e que também vai acrescentar mais nessa linha, falando da nova genética, os primórdios da eugenia, a eugenia na América Latina, origens e ecologia institucional, venenos raciais e a política da hereditariedade na América Latina na década de 1920, eugenia matrimonial, gênero e a construção da eugenia negativa, identidades nacionais e transformações raciais. Aí vou falar das visões norte-americanas, pan-americana e latina da eugenia. Eu já citei aqui no vídeo sobre o nazismo, um livro que chama A Guerra contra os Fracos, que mostra essa questão da eugenia nos Estados Unidos. Então é isso. Eu achei importante, assim, antes de falar do nazismo, do integralismo aqui no Brasil, tocar um pouco em livros que tratam dessa questão racial, dessa questão da eugenia e do higienismo, e do positivismo aqui no Brasil. Então é isso. Eu sei que é um vídeo um pouco mais, de um tema mais específico, né, que não é todo mundo que vai gostar, mas quem gosta de história do Brasil ou de biologia, acaba se interessando por esse tema. Então, dá o seu joinha se você gostou, vamos conversar um pouco nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar sempre as novidades. Um abraço, até mais.